Olá, amigos do Tio Canada. Nesse vídeo queremos contar para vocês um breve resumo da nossa situação aqui no Canadá, também contar um pouquinho do nosso plano Canadá e o que aconteceu aí no meio do caminho dessa história toda, né? Porque O plano Canadá é que nem uma montanha-russa, né? Ele tem os altos, os baixos, as curvas, e o nosso fez alguns loopings aí no meio é do caminho, verdade, né? é verdade. Então bastante coisa mudou desde do nosso planejamento que a gente fez no Brasil. A gente chegou, as coisas foram mudando nesse decorrer. E nesse vídeo a gente quer explicar o que mudou, como que tá a situação nossa atual. Bora pro Exatamente. vídeo? Bora. Bom, conta pro pessoal aqui só para eles entenderem o porquê que a gente veio, quando que a gente veio. Então tá, vamos lá. Chegamos aqui no Canadá em julho de 2019. O Joel ele veio fazer um college público de 2 anos. Ele estudou Business Administration na Bow Valley College. Então ele veio com visto de estudante e eu, como cônjuge, vim com visto de Open Work Permit. Então eu tinha direito, né, tenho ainda, de trabalhar 40 horas semanais, né, um trabalho full time. E o Joel também tinha o direito de trabalhar part-time no Seria as período do 20 horas. college. Isso, que é meio período. O nosso plano naquela época a gente visava o Express Entry, que é o programa principal a nível federal de imigração, e a gente também olhava para os planos provinciais, que a gente sabe que tinha os planos de Alberta. Naquela época ainda o pessoal falava, os planos de Alberta não estão tão fortes e tal. E é legal que no decorrer do caminho a gente vê que o plano provincial melhora, muda, piora, Isso. para, e muita coisa aconteceu, né? Então quando a gente saiu do Brasil, a gente pensava assim, bom, o Joel vai estudar, acho que é o pensamento de quase todo mundo que vem estudar, né? Veio estudar, PGWP, depois algum outro tipo de visto, ou Express Entry, ou provincial, né? Então assim, tudo caminhando para residência permanente, assim, num caminho longo, Naquela época né? também a gente podia contar com os pontos do meu irmão e da minha cunhada aqui, por eu ser irmão, meu irmão já ser residente permanente aqui, a gente ganhava Contava alguns ponto, poucos, né? A gente isso. já começava a deixar de ganhar pontos da idade, né? A partir dos Isso. 30, mas a gente recuperava um pouco com ele. Então, essa era a nossa ideia, né? E lembrando, o Joel sempre como o aplicante principal, né? Plano A. O plano A. Vamos lá. E daí o jogo mudou. Não, aí você arrumou um Antes trabalho disso? como nani. É verdade. Antes disso, arrumei um trabalho como nani, como babá aqui no Canadá e estava trabalhando tranquilamente. E qual que seria o plano B? O plano B, quando eu cheguei, na verdade, eu não sabia, né, que existia um programa específico para nani aqui no Canadá. Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a entender mais sobre esse programa, esse virou o nosso plano B. Então, Como que era esse programa? Calma, vou explicar. Então, se o Joel não, se o Joel não conseguisse, né, dar continuidade até a residência permanente, esse plano de caregiver, né, que é nene e babá, enfim, são várias nomenclaturas, mas para cuidado de crianças e de idosos, né? isso. Eu teria que trabalhar 2 anos nessa função e mais algumas características, Cuidar de né? pessoas com necessidades especiais também, eu acho que isso Também, inclui, né? Então eu teria que trabalhar 2 anos, mais algumas outras especificações, né, do programa, para poder aplicar. Então era o plano B. Então esse daí já criamos um plano B no meio do caminho. E daí foi que O jogo virou. o jogo virou, agora virou. Eu tô meio ansiosa. Explica o que aconteceu aí. Tá. Bom, a gente sabe o que aconteceu aí nos últimos anos, né, no mundo, e o governo canadense, ele, no meio do caminho, né, como todas as aplicações, todos os programas, deu uma parada, né, porque ninguém entrava no Canadá, o governo criou algumas políticas para que as pessoas aqui internamente, né, quem estava como estudante ou com algum outro tipo de vistos que não fosse isso, que fosse vistos temporários, fossem favorecidos para se tornar residentes permanentes e assim eles cumprirem uma meta de ter residentes permanentes aqui no Canadá. E daí eles criaram algumas políticas e uma delas foi o TR2PR, que é o Temporary Residence to Permanent Residence. Resident Pathway. Isso. E existiram algumas frentes, né? Tinha algumas características. Uma foi uma quantidade de vagas foi para estudantes internacionais que tinham acabado de se formar.
uma quantidade de vagas foi designada para Essential Works, né? E também para a equipe que trabalha na área da saúde, que são residentes temporários. E na hora que eu vi o anexo, né, do Tier to Peer para Essential Works, tinha a minha categoria lá de cuidados com criança, né? Isso, de Child Care. Estava lá. E daí... precisava de 1 ano só, né? Precisava de 1 ano só. Você já tinha acabado de completar 1 ano de trabalho. Eu tinha um pouquinho mais de 1 ano. E daí foi que tudo mudou, porque... E começou uma correria. Porque daí nós vimos a oportunidade de aplicar, como eu sendo a aplicante principal, né? Só que eu não tinha o IELTS, ou eu não tinha o CELPIP, que é uma prova interna dentro do Canadá de proficiência de inglês também. E vocês devem ter assistido o vídeo que a Bruna fala da trajetória dela do inglês lá, vocês vão entender então qual que era o desafio, né? Exatamente. Então, assim, quando eles soltaram essa política, faltava 1 mês para começar a abrir as inscrições. E assim, como foi uma notícia que abalou todo mundo, os sites, tanto do CELPIP quanto do IELTS, bloqueou, assim, ó. Bugou. Eu fiquei a madrugada tentando marcar a prova pra mim e pro Joel, porque naquela época a gente achou que o Joel também poderia aplicar, porque na correria a gente tava com meias informações. Eu falei, não, vamos marcar pra você também, porque vai dar certo alguma coisa. Enfim, marquei a prova. Marquei a prova do Joel primeiro, porque achando que ele poderia ter sido o aplicante principal. E a minha ficou para uma data depois do início das inscrições para o... Você tá me arrumando? O cabelo aqui no microfone. A data da minha prova ficou para depois do início das inscrições do programa. Enfim... Oramos e entregamos a Deus. Todo mundo que estava aqui no Canadá estava desesperado para aplicar. E tinha uma quantidade, tinha um limite. Isso. Tinha lá um dos planos. E teve um também para todo mundo que estava no pool do Express Entry, já estava aqui também, né? Acho que foram 3 frentes. E era tipo, um tinha 30 mil vagas, outro tinha 40 mil vagas. E, nossa, tava todo mundo na expectativa. A hora que abrir, pum, vai acabar. Para vocês verem, tempo assim, né? O programa abriu dia 6 de maio e a minha prova tá marcada para dia 12 de maio. Então, assim, foram mais 6 dias depois da abertura do programa. E ainda eu tenho que esperar mais 2 ou 3 dias para eles me darem a nota do inglês. Então, assim, foram quase 10 dias depois. No dia que abriu 6 de maio, eu já tava, assim, desesperada, tendo um infarto. E tinha que estudar pra prova. As vagas designadas para estudante internacional acabaram em 24 horas. Para quem tinha acabado de terminar o college aqui, né? Então, eu falei assim, bom, se acabou em 24 horas, para quem tava, para as vagas de Essential Works, vai acabar assim, ó, rapidinho. Falei, não vai dar tempo. Mas, enfim, continuei orando com fé em Deus, estudando, porque eu tinha que estudar inglês em menos de 1 mês para poder fazer a prova de proficiência em inglês. Você nunca tinha feito uma prova de proficiência na vida, Nunca tinha feito. Tá? Eu fiz algumas aulas particulares e eu tinha que atingir a nota mínima lá do CLB. E daí chegou o dia da prova, eu fiz a prova, depois veio a resposta e eu consegui, né, o CLB que era um dos requisitos. E depois de 3, 4 dias eu já tava com tudo pronto, só esperando a prova. E ainda tinha vaga. Ainda tinha vaga, ainda tinha muita vaga, graças a Deus. Aí foi aquela euforia de receber a nota e aplicar. Aplicamos. Não foi mais rápido porque a gente notou que todo mundo no Canadá não estava pronto, não tinha a prova de proficiência, tava todo mundo aqui. Até eu sempre pensava, vou fazer uma prova nova de proficiência, porque o IELTS que eu fiz pro college, que é o acadêmico, não servia como o general, né? Então... foi demorar até conseguiu ter um tempo mais, porque a galera simplesmente não tava conseguindo marcar as provas. Não, as pessoas estavam marcando prova para junho, julho. Então, assim, demorou um pouquinho. E daí, enfim, a gente aplicou. Eu como aplicante principal e o Joel como dependente. Você não acredita? Eu virei o dependente nessa situação, a Bruna aplicante principal, né? É muito louco como o jogo inverteu, né? Então a gente aplicou dia 18 de maio, né, pro programa de residência permanente. E daí a gente descansou. Eu achei que ia ser rápido, né?
Então, a gente achou que ia ser rápido, até porque o governo tava falando Dando pilha, que eles iam começar a acelerar, e contratar gente. Isso, ia começar a selecionar, né, esse programa no em outubro, não ia falar 18 de outubro porque tava na minha cabeça. Em outubro eles iam começar a analisar esses perfis desse programa, então a gente falou assim, rapidinho vai vir. Só que daí... Não, silêncio total, né? O tempo Silêncio. foi passando, a gente ficando com aquela... Assim, a gente tava contente que a gente tinha aplicado, mas nada, assim, muito certo. Foi um e-mail só que recebeu da aplicação, né? O dia que aplicou lá... E nisso o Joel continuou estudando, continuamos a nossa vida normal. Continua no plano A. Setembro, a gente... Aplicou para extensão do Aplicamos visto. Aplicamos para extensão porque o nosso visto de trabalho, de estudo, venceria em novembro, então a gente... De 2 anos apenas. Aí, orientados pela Go North Consultoria de Imigração. Aqueles que fizeram a nossa aplicação e coordenaram tudo, nos ajudaram aí. Inclusive, se você precisa de uma empresa de imigração, conte com a Go North, considere falar com eles, utilize o nosso e-mail aqui, dá uma força aqui pra gente, que é o tiocanada@gonorthsa.com. Eles têm 5 consultores lá licenciados que podem te ajudar. É uma empresa assim que a gente confia e recomenda. Então eles aplicaram pra gente. Aplicaram pra gente em setembro e a gente achou que viria rápido. Mais rápido também, assim. Nada, silêncio. Chegou novembro, dia 24, quando vencia os nossos vistos, não veio. Não veio. Entramos em Implied Status. Seria o Maintained Status During Processing. Se você quiser entender, a gente tem um vídeo aqui, que é o 124. Número 124, que a gente explica isso. E daí também tivemos problemas com o SIN Number, que é o vídeo 126. Então assiste esses 2 vídeos aí que você vai entender bem, né? E aí, enfim, dezembrão chegou. Último mês de college, acredita nisso? Meu Deus, eu tava muito assim, contando os minutos. O pessoal que acompanhou a saga do college sabe aí a dificuldade que foi pra mim pra encarar esse college, mas beleza, depois de 2 anos e meio, finalizei o college. E aí, continuamos em Implied Status. Implied Status, esperando visto, esperando tudo. Beleza, chega dia 20 de dezembro, meu aniversário, 35, eu ia falar 34, 35 anos. E aí, esse dia eu lembro certinho. Eu fiz uma oração. Eu comecei a conversar com Deus e falei, Deus, obrigado por tudo que está acontecendo. Tá tudo assim muito bom, muito maravilhoso. Você está sendo generoso com a gente, mas eu queria fazer um pedido, né? Meu aniversário. E aí eu lembro certinho, eu fiz um pedido para Deus. Eu falei, olha, Deus, eu queria te pedir que pelo menos a gente recebesse uma posição esse ano ainda, antes de terminar o ano, do nosso PR, pra gente virar o ano assim e já começar um pouco mais tranquilo. E aí eu falei com Deus, Detalhe, só um entre parênteses. Porque recebi alguma atualização do PR. Quando a gente aplicou para esse programa, a gente aplicou através de um site que o governo criou separadamente do ERCC, que é da plataforma de residência permanente, né? Dentro do site do governo. Então, quando a gente aplicou, não gerou nenhum número de aplicação. Eles só falaram assim, enfim, vocês enviaram a aplicação, ok. Então, assim, a gente estava sem status nenhum, a gente não conseguia ver, a gente não conseguia enxergar nada. Quando que a gente iria começar a enxergar a nossa aplicação, seria quando um agente, né, do governo pegaria e falasse, ok, peguei a sua aplicação, estou inserindo dentro da plataforma do governo de residência permanente. Então, a partir daquele momento, iria gerar um número de aplicação, que daí a gente sim conseguiria acompanhar, né, todo o processo. Boa, ela entende, vocês estão vendo muito mais do que eu. E beleza, aí eu fiz essa oração para Deus, pedi, né, que acontecesse isso. Passou meu aniversário, era dia 20, desculpa, era dia 28, eu tive um sonho. Eu não tenho sonhos, assim, geralmente eu não lembro do que eu sonhei, nada. Mas naquele dia eu tive um sonho. E eu sonhei que a Bruna recebia esse e-mail do governo. Beleza, aquilo durante a noite foi um negócio assim forte, mas eu dormi, acordei e esqueci, não lembrei mais daquilo, passou o dia. Dia 29, a gente recebeu amigos nessa mesa e meu irmão, minha família.
Já era tarde, era 5 horas, 4 horas da tarde, a gente tava aqui jogando um jogo de tabuleiro. E aí, de repente, eu lembrei desse sonho. Eu falei, nossa, eu sonhei, Bruna, que você tinha recebido o e-mail do PR, Bruna. Olha aí, pelo amor de Deus, esse negócio, porque eu não sonho nunca. Eu acho que é um sonho, é revelação, sei lá, é alguma coisa, Deus mandou. Aí a Bruna, não, eu acompanho o dia inteiro, teria visto, mas vou ver aqui de novo, né, por desencargo de consciência. Daí ela abriu o celular na frente de todo mundo aqui, assim. Aí todo mundo naquela expectativa, né, parou o jogo. Daí ela falou, olha, não chegou nada. Daí eu falei, Caiu. Caiu. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu falei, é o outro celular que tá gravando o som aqui. Tá gravando. Então, aí todo mundo ficou assim, eu falei, nossa, beleza, mas estranho, né? Eu não costumo ter esse tipo de sonho. O pessoal foi embora e a gente foi se arrumar. A gente tinha um evento no Pampa, né, aquele dia. E aí eu fui tomar banho, daí eu tava ali no banheiro, dando banho no Josh, eu tava ali, daí de repente a Bruna entra no banheiro, chorando. Gente, eu não consegui esperar ele sair do banheiro, eu tinha que contar pra ele na hora. Peladão assim, com o Josh no colo dando banho assim. Aí a Bruna, acabou de chegar o e-mail. Não, eu falei assim, qual foi o seu sonho? Aí ele abriu assim a cortina do banheiro. Eu já comecei a chorar. E eu já tava assim, em pranto, assim, ele começou, você recebeu o e-mail? Eu falei, recebi. Aí os dois começaram a chorar. O Josh não entendendo. O Josh com aquela carinha assim, água pra todo lado. Era água que saía do olho, era água que saía do chuveiro, era muito engraçado. Então a gente recebeu, cara, foi muito louco, né? Então Deus ainda teve assim o capricho de me, assim, a generosidade de me revelar isso em sonho e reservar um momento que estivéssemos só nós, só a nossa família. Isso foi legal, porque na frente de todo mundo, assim, foi questão de esperar eles saírem e a gente recebeu esse e-mail. Eu tenho muita fé de que foi um capricho de Deus para ele mostrar um presente que ele tinha pra gente, né? E ali, assim, eu não tenho dúvida de que Deus tá cuidando de tudo, assim, vocês não têm dúvida, vocês me seguem aqui, assim, tudo que aconteceu na nossa vida, assim, você vê que a permissão é Ele abrindo as portas, mas ali ficou bem claro. Esse e-mail que chegou, ele chama AOR, que é Acknowledgement of Receipt. Então, ele mostra aqui, ó, ele indica que o consulado, a embaixada ou a alta comissão canadense recebeu a sua solicitação de residência permanente e emitiu um número de arquivo de caso para a solicitação enviada. Então, a partir dali... E foi daí que eu consegui linkar no meu perfil do Express Entry o número da aplicação e começar a acompanhar, né, a nossa aplicação. Foi daí que a gente viu que eu falava, meu Deus, meu nome tá aqui, o nome do Joel também tá aqui, né? Muito emocionante. E daí a gente conseguiu acompanhar. Enfim... Lógico que depois dessa carta as expectativas começam a aumentar, porque daí você pode receber atualização a qualquer momento da aplicação, mas continuamos em oração. Dia 21 de janeiro chegou a minha extensão... Não, desculpa. Enfim, e daí chegou, como estávamos em janeiro, né, o Joel ia receber a carta do college, da finalização do college, e a gente teria que aplicar para o PGWP, porque assim... Independente de a gente ter recebido o número de aplicação do PR, a nossa vida estava continuando aqui, né? Então, a gente teria que aplicar para o PGWP dele, até chegar o PR. Enfim, aí no dia 21 de janeiro chegou a carta de extensão, veio errado o nome do Joel. Não, a extensão minha de vista. É verdade! Boa. Olha, a gente tá acompanhando aqui, mas falando errado. Por isso que eu vi que você recordou. Dia 21 de janeiro chegou a nossa extensão de visto. Então, eles deram mais 3 meses. 2. Não, até o final de março. Até dia 31 de março. Eu já tinha terminado o college e minha extensão chegou lá na frente, vocês entenderam, né? Então, dia 21 de janeiro chegou a extensão dos nossos vistos. Então, a nossa extensão tá até dia 31 de março. Dia 28 chegou a PGWP Leather, que é com ela, de janeiro, que é com ela que a gente pode aplicar pro PGWP. Isso daí é o college que me deu. E adivinha? Isso. Erraram o meu nome, mas eu acho que a culpa é minha lá no começo que eu pus o meu nome que eu achei que... Não foi sua culpa, não. Não, porque eles mandaram um e-mail. Deixa eu falar. Tá. Eles mandaram um e-mail Tiraram e eu confirmaram. Ficou Joel Lima só e tipo tem um nome do meio que é o Alves, beleza, mas... E aí, beleza. E daí? Aí veio errado, levou um tempo pra gente... Aí a gente pediu outra carta. Dia
Dia 27 de janeiro chegaram os novos e-mails do governo. Dia 27 de janeiro chegou uma atualização e daí eles pediram alguns formulários que a gente assinasse. O coração fica assim, corrigisse algumas informações em um formulário. E daí naquele dia eu tava indo pra academia e eu não conseguia abrir o site. Nossa, foi muito tenso. Quando eu voltei, eu abri e tal, imprimi todos os documentos, revisei todas as informações. Das nossas viagens na Europa, lá, os lugares que a gente passou, quantos dias, tudo, né? Isso. E daí eu revisei todas as informações, acrescentei algumas que eles pediram, assinamos os documentos e no mesmo dia 27 já mandei de novo para eles, subi, fiz o upload no sistema, no meu perfil lá, todos os formulários assinados e com tudo que eles estavam pedindo pra gente. Como a gente já tinha biometria e exame médico, a gente não precisou fazer, eles aceitaram o que nós enviamos na aplicação. O exame médico chegou tudo numeração, né? Numeração da biometria, sei lá, tudo informando, né? Então, a gente ficou bem contente. E aí, dia 17, aplicou pro PGWP. Isso. E daí, como o nome do Joel veio errado na primeira carta, a gente esperou o college mandar uma segunda carta com o nome dele completo. Teoricamente, como o nome dele estava errado, ele ainda tem vínculo com o college. Então, ele só deixa de ter vínculo quando a carta é emitida corretamente no nome dele. Então, daí, a gente recebeu a carta corrigida, eles demoraram um pouquinho. E daí, dia 17... Renata fez a aplicação. Isso, e daí, dia 17 de fevereiro, a gente aplicou pro PGWP só o do Joel. Por quê? Ele precisava já começar a trabalhar full time e continuar trabalhando, né? Porque quando você recebe a carta do college, você não pode mais trabalhar, né? Eles cortam o vínculo. Não fica tão claro, acho que no site, mas esse é o entendimento. Não, sim, a Renata falou... Que é claro. Isso, Renata claro. Renata é nossa consultora. Então, a gente aplicou pro Joel, por quê? A gente estava tentando aplicar o meu junto, né, a extensão do meu visto de trabalho, mas a carta que o Joel precisa fazer do NOC dele para a extensão do meu, não estava sendo muito clara, então a gente estava tendo algumas discussões assim, de melhoramento da carta. Então, as meninas da Gonor... elas passaram o modelo e eu passei para o RH que está providenciando. E daí as meninas da Gonor falaram assim, olha, vamos aplicar o do Joel, porque daí a gente não espera mais, ele não perde mais tempo, ele pode começar a trabalhar full time. E depois a gente aplica o seu. E a Bruna não tem a necessidade do Open Work Permit para ela, porque eu tô ela não vai trabalhar, ela tá no maternity leave, Isso. então não muda muito, a gente tem tempo. Eu acho que essas são todas as atualizações, então agora a gente tá naquela expectativa, assim, tá quase, coração expectativa de tudo, gente, então, vocês viram, né? Tipo, vieram muitas informações, muitas atualizações, mas a gente continua no limbo, né? Ou PGWP ou PR. Então, pessoal, o que eu queria dizer nesse vídeo aí é que vocês precisam estar prontos, né? Prontos porque as coisas podem mudar. Eu acredito que estar aqui no Canadá favorece, né? Vocês percebem que a gente sempre acreditou que estar aqui era melhor para o nosso perfil e deu certo isso. A gente estava aqui, a gente tinha um plano, mudou totalmente, o plano foi para outra direção e a gente fala tá pronto, mas a gente não estava 100% pronto, né? A Bruna precisava fazer a prova de inglês, correu e tal. Então, se você está aqui, faz já uma prova de proficiência, deixa na manga, deixa tudo abertinho, tudo certinho no sistema, os perfis que você puder fazer, porque pode ser que alguma coisa mude, a gente não sabe, aqui as coisas toda hora eles estão atualizando. E é ter fé em Deus de que as coisas vão dar certo e as portas que precisarem serem abertas, Ele vai abrir. É isso. Valeu, obrigado por toda a torcida, a gente fica muito feliz, você que está torcendo, está acompanhando, está vibrando com a gente se sente assim muito amparado, sente o carinho de vocês. Deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui, se você está na torcida aí também, qual que é a sua situação, se você fez alguma coisa diferente, é sempre legal, não existe um caminho único, o Plano Canadá não é uma linha certinha, retinha, você tem que estar preparado para fazer mudanças. Exato. Se inscreve, deixa um like, esmaga uma mensagem e até a próxima. Tchau.